Vamos chamar um economista para nos ajudar a entender todo esse babado de hoje. Pedro Paulo Silveira, conosco ao vivo aqui. Ele é sócio da A3S Investimentos. Será que ele investiu no Banco Master? Ele tem essas ações? Olá, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola. Em primeiro lugar, parabéns, né? Parabéns pelo seu Santos aí. Foi muito Você bem. vê, tem santista nesse mundo, Josias. Não estou só. Não, eu não sou exatamente Não, santista, mas jamais. eu tenho O simpatia muito Sakamoto grande também. Você pelo... não me deu parabéns pela vitória do Santos no Não dei, Palmeiras, não. não? Eu não acompanho futebol, só acompanho cricket. Ai, que palhaço. Ó, vamos lá. Não sei por onde a gente pode começar. Vamos começar primeiro para quem tem, quem tem esse tipo de investimento, né? O Josias falava assim: agora essa pessoa vai ter que ir atrás do fundo garantidor de crédito. É isso mesmo? E vai ser pago, não vai? Ou essa pessoa deve desistir? Oi, Fabiola, então vamos começar. Tendo até R$ 250.000, pessoa física, né? Então você tem seu CPF, você aplicou, tem um CDB do banco, basta ir no site do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, e lá você vai ter todo o roteiro, todo o mapa da mina para você recuperar esse seu investimento. Ele é pago até o limite de R$ 250.000. O prazo vai até 2 meses. As últimas experiências foram bastante positivas. O FGC foi muito ágil quando ele precisou pagar, né? Agora, ainda com a parte de plataforma, fica mais fácil ainda. Você vai instalar um aplicativo no seu celular e, a partir desse aplicativo, você consegue fazer a solicitação dos valores que você tem a receber. Vai depender apenas agora do tempo em que o pessoal do Master, quem estiver lá agora administrando o Master, sob a direção do interventor nomeado pelo Banco Central, esse pessoal vai precisar passar uma relação de credores para o FGC, valor atualizado, data de investimento e mais o CPF, para que o FGC providencie o pagamento. Esse pessoal está bem coberto, não precisa ficar preocupado. No máximo, em 2 meses, você está recebendo esse dinheiro sem problema nenhum. Agora, Pedro, quem tem mais de 250 Estava mil, desligada. entra numa fila, perdeu, está perdido, ou lá na frente, quando esse processo transitar em julgado, quando a justiça decidir o quanto desse patrimônio do Master e dos seus proprietários vai ser convertido em ressarcimento, essas pessoas lá adiante podem ainda ter seu dinheiro de volta ou é mais difícil? Podem ter o seu dinheiro de volta, né? Mas tem todo um trâmite. Esse processo, ele começa como um processo administrativo, ele não está na justiça ainda, né? Então, é um processo que é feito de acordo com a regulação do Banco Central, de acordo com o que mandar o interventor. Agora, é um processo demorado porque existe muita contestação judicial, tanto em relação a quem tem alguma coisa a receber do banco, como alguém tem devendo para o banco. Então, vai ter muita disputa judicial antes de que esse processo chegue ao final. Do ponto de vista financeiro, exclusivamente, vai depender, em essência, do que o banco consegue realizar daquilo que está no ativo dele. O que é um banco? O banco ele pega dinheiro do público, né, vários valores, quem tem R$ 1.000, R$ 2.000, 50 milhões de reais, quem quer investir por uma semana, um mês, 2 anos, ele pega toda essa poupança das pessoas e das empresas, coloca no seu passivo, nas suas obrigações a pagar no futuro, e transforma isso em crédito que ele direciona para empresas, pessoas físicas, para o próprio governo, através de operações de crédito. O banco transforma o crédito, a poupança em crédito na sociedade. Então, está implícito aí que aquilo que o banco recebe, ele empresta, e à medida que ele for recebendo, ele vai pagando. O problema de um banco como o Master é que ele fez ativos, ao que tudo indica, muito ruins. Ativos que possivelmente não serão recebidos.
Algumas das operações que motivaram a atuação da Polícia Federal, algumas dessas operações foram classificadas como fraudes. Ou seja, foram operações de concessão de dinheiro para alguém, para uma empresa ou para uma pessoa. Essa pessoa não tinha condições de pagar, mas recebeu o dinheiro e deu como garantia alguma coisa que não tinha valor algum. Saiu na imprensa, alguns meses atrás, uma operação dessa que o banco havia feito na Bahia, e a garantia era um imóvel que estava registrado com um valor de 100 milhões de reais, e segundo as pessoas da região, não valia mais do que R$ 1 milhão aquele imóvel. Ou seja, se a pessoa que recebeu esse dinheiro não tiver para pagar, quando o banco for executar a garantia, ele não vai conseguir recuperar o valor. Então, uma boa parte desses ativos, os ativos do banco, no balanço de abril, veja lá, de abril, o valor dos ativos do banco eram da ordem de 40 bilhões de reais. Desses 40 bilhões de reais, cerca de 20 bilhões de reais eram aplicações em fundos de investimento de direito creditório, FDICs, que a gente não sabe exatamente o que tem lá dentro. Eu fiquei muito chocado quando eu vi esse balanço em abril. Não só eu, o mercado inteiro ficou chocado e o mercado inteiro resolveu sair das aplicações do Banco Master. Foi aí que as taxas explodiram, as taxas de captação do Master explodiram. Então, a gente vai ter que apurar, quem vai ter que apurar isso é a equipe do interventor nomeado pelo Banco Central, vai ter que apurar quais são as operações de crédito do banco que vão ser recebidas e quais não serão recebidas. E as informações não são muito positivas. Então, dito tudo isso, então, há uma parte significativa daqueles que aplicaram no banco, que não vão receber pelo FGC, que não consigam receber. Né? Então, vamos dar um exemplo. Você falou da Rio Previdência. No mês passado, na primeira quinzena de outubro, saiu uma notícia num órgão da imprensa dizendo que a Rio Previdência tinha 2,5 bilhões de reais aplicados no Banco Master. Né? Falou-se também da Prefeitura de Maceió, né? O Instituto de Previdência da SEDAI, no Rio de Janeiro. Então, todas essas instituições, que são instituições que zelam pela aposentadoria de funcionários públicos ou hoje de funcionários de empresas privatizadas, esses fundos vão arcar com uma boa parte dos prejuízos. Eles que vão ter dificuldade para receber nos próximos anos. Pedro, bom dia, Sakamoto aqui. Só para tirar uma dúvida, com relação à questão do limite do Fundo Garantidor de Créditos, né? Você falou de 250 mil. Só que isso aqui é o limite por instituição ou é o limite global? Parece que também tem um limite que por global ele é até 1 milhão, se você tiver fundos em 4 instituições. Isso, na verdade, eu estou colocando, claro, que no caso é o Banco Master, mas só para entender, por exemplo, se você tivesse 2 instituições com problemas de solvência neste exato momento, o fundo pode vir a garantir mais se a grana estiver em instituições diferentes, é isso? Exatamente isso. É 1 milhão de reais, você, como pessoa física, tem o direito de receber, no caso, se 4 bancos quebrarem. Você devia receber um pito, né? Acho que você investe em 4 instituições que quebram ao mesmo tempo. Mas, enfim, é o que o FGC fala. No limite total é 1 milhão de reais. Agora, no caso do Banco Master, cada CPF receberá 250 mil reais. Agora, e a pessoa, para ela receber isso, como é que ela o que ela tem que fazer exatamente? E aí, tem uma outra pergunta, até de uma pessoa que também tem esse tipo de investimento, prefere que não a identifique, mas aí ela pergunta o seguinte: em relação ao lucro, né, a pessoa que investiu, o lucro também é coberto pelo fundo garantidor? Até 250 mil reais, Fabiola. Então, se a pessoa investiu 230 mil reais, o valor atualizado disso é 270 mil reais, ela recebe 250 mil reais. Se ela investiu 100 mil reais, se ela tem hoje 180 mil reais, ela receberá os 180 mil reais. Então, ela vai receber, no limite, até 250 mil reais. Então, se ela teve um lucro aí, ela receberá o lucro. Quanto a como receber, mais uma vez, tem o site do FGC
E quem tem crédito lá, quem tem crédito no Banco Master, CDB, LCA ou LCI, pode entrar agora lá no site do FGC e consultar como é que é o processo de recebimento. O site é bastante amigável, ele consegue explicar tudo direitinho, você não vai ter dúvida nenhuma. Normalmente as pessoas fizeram essa aplicação através de um assessor de investimentos. Então, Pode falar com o seu assessor. esse é um outro ponto. Muitas pessoas estão mandando mensagens aqui falando que esse tipo de investimento ficava sendo oferecido pelas corretoras, né? Porque isso também é algo que funciona. Como é que funciona? Essas corretoras que acabam oferecendo de uma maneira mais agressiva algum tipo de investimento, elas também têm que ser, de certa maneira, investigadas. Aí algumas pessoas ficam com essa coisa, será que tem alguma coisa por trás quando eles começam a oferecer esse tipo de investimento? Ele até riu, quero entender, fale-me. Não, e até fazer, desculpa fazer uma engata a pergunta da Fabíola, que é excelente. Não gosto quando engata. Porque ele tira o foco da minha pergunta. Não, é que a pergunta é ótima. Então deixa ele responder, aí você faz a tua. Vai lá, professor, tá, vai lá. Eu respondo a sua e saio correndo, não vou responder o Sakamoto. Não, elas têm que ser investigadas para levantar suspeita, porque elas ficam oferecendo, ligando, oferecendo. Bom, vamos lá. O Brasil ele tem um sistema financeiro nacional, né? E dentro do sistema financeiro nacional tem caixas econômicas, bancos comerciais, bancos de investimento, sociedades corretoras, sociedades distribuidoras, tem um monte de instituições financeiras. Dentro desse grupo tem um sistema de distribuição, que é onde estão bancos e corretoras e distribuidoras que vendem os produtos financeiros produzidos no mercado, né? Então, no caso, as corretoras e os bancos que têm os seus agentes, assessores de investimento, têm seus gerentes de conta, eles recebem lá uma lista de produtos que eles podem vender e eles saem vendendo para os seus clientes. Quais são esses produtos? São produtos que são monitorados pela Comissão de Valores Mobiliários, pela CVM, e pelo Banco Central. Então, você tem um primeiro filtro aí, sabe, Fabíola? Não é uma coisa tão aleatória, não dá na cabeça do assessor de investimento ele querer vender alguma coisa e ele sair vendendo. Ele só pode vender aquilo que é autorizado pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários. Quem faz a supervisão disso? Tem uma agência autorreguladora, que é a Anbima, Associação Nacional das Empresas dos Bancos e Distribuidoras e Corretoras. Ela supervisiona a atividade de distribuição, de venda desses produtos. Então, se alguém fizer uma venda que não está suportada pelo Código de Ética e pelo regulamento da Anbima, pelo regulamento da CVM, pelas leis que o país tem, essa pessoa vai sofrer algum tipo de punição e pode ser afastada do sistema. Tudo para dizer o seguinte: quando o seu assessor de investimento ou seu gerente de conta te propõe vender alguma coisa, essa coisa já foi escrutinada e supostamente supervisionada ou pela CVM ou pela Anbima. Então, há um filtro importante. A gente pode confiar, professor, a gente pode confiar, então? Posso confiar? Pode, não quer dizer que não tenha coisas que fogem, né? Já melhorou muito, foi muito pior, muito mais esquisito o sistema brasileiro de distribuição. Eu comecei no mercado na década de 80, não tinha nada disso. Você vendia produtos físicos que às vezes eram falsificados. Hoje você já tem todo um processo de escrutínio disso. Mas, apesar disso, podem ocorrer coisas que não estão dentro nem do Código de Ética da Anbima, nem do regulamento. O que acontece nesses casos? O investidor que se sentir lesado pode e deve reclamar na Anbima ou na CVM, ou na Bolsa de Valores, como operações em bolsa. E aí todo o processo de supervisão e regulação vai entrar em ação e aí vai tentar mitigar os efeitos disso daí. No Pedro, caso do Banco Master, desculpe, não, você tem um mitigador, não, pode concluir, que é o próprio fundo de crédito. Então, quando as pessoas foram vender isso para ganhar suas comissões, estavam vendendo um produto que era garantido pelo fundo garantidor de crédito.
deu essa segurança. A pergunta será que alguém... É exatamente isso, desculpa interromper, mas era exatamente essa a minha pergunta, né? Só que eu entendi todo o seu raciocínio, foi bem claro, a sua explicação para a Fabiola. Mas estava claramente o pessoal vendendo o CDB a 140%, falando, se der um chabu, tem o fundo garantidor de crédito. Só que a partir do momento que uma instituição está oferecendo um produto e que está escorado num fundo que tecnicamente é um fundo, desculpa usar o termo, o fundo vai dar merda, sabe? Tipo, se der problema, tá lá o negócio. Isso não deveria acender um alerta um pouco maior sobre as instituições reguladoras? Claro, o próprio fundo garantidor estava preocupado, estava com uma batata quente na mão. Ele vinha negociando com o Banco Central algum tipo de solução para esse problema. Quando as taxas subiram demais, você teve todos os alertas ligados. Muita gente me ligou perguntando, devo comprar um CDB? A minha resposta foi clara, olha, até o limite de R$250 mil, você pode até comprar, mas saiba, o banco não está numa situação muito boa. A minha vida é olhar empresas, olhar a situação financeira, a performance de instituições financeiras, inclusive, e estava claro que o banco não estava indo bem. Então, tem uma questão ética envolvida? Na minha opinião, tem, né? Eu acho que é ruim indicar para alguém algo que vai dar, como você falou, merda. É péssimo fazer isso, apesar de embutir talvez ali um ganho financeiro. Agora, apesar de ser talvez discutível do ponto de vista ético, era permitido do ponto de vista regulatório. E para quem fez, dentro do limite, talvez até haja um ganho financeiro. Do ponto de vista Pedro, social, foi péssimo. Esse aspecto regulatório a que você se refere, a gente sabe que a mercadoria mais valiosa de um banco é a confiança, né? Quando você perde a confiança, aí o negócio tende a ir à breca, né? Quando um banco capta bilhões oferecendo no mercado de CDBs a taxa de 140% do CDI, ele se torna um convite ao risco, né? Quando esse mesmo banco encosta o seu negócio em precatórios, empresas de recuperação duvidosa, aí mesmo é que vira um flerte com o desastre. E o Master tinha virado isso. Aí tinha CVM, tinha Banco Central. Lá em 2023, houve até uma pressão muito grande, o Banco Central criou algumas regras que diminuíram a proporção de precatórios, de CDBs que os bancos podiam acumular. Mas esse sinal amarelo estava aceso há muito tempo, né? Ele já tinha virado até sinal vermelho. Não demorou o Banco Central a agir, neste caso do Master? Evidente que estamos vendo agora a intervenção, que é uma medida elogiável, uma medida necessária, né? Mas não demorou. A sua impressão de que não devia ter sido, o Banco Central não deveria ter sido mais presente no momento em que o problema se apresentou e que se vislumbrava esse desfecho? Acho que sim. A minha opinião, sinceramente, é sim. Eu acho que esse não é um problema restrito ao Brasil, Josias. Veja, e nem restrito ao Banco Master. Nós temos no Brasil hoje a questão fintechs. O Brasil ele teve um desenvolvimento, uma evolução do sistema bancário a partir eu vou colocar ali do Plano Real, que foi bastante clara para mim. Os formuladores de política preferiram ter um sistema bancário concentrado, o que é, do ponto de vista econômico, ineficaz, ele é caro para a sociedade, mas ele é mais sólido, ele responde muito bem a crises sistêmicas. Então, o Brasil acabou com os bancos estaduais e acabou com aqueles bancos que não eram muito bem supervisionados. Concentrou-se em pouquíssimas instituições que nós temos aí, mas que são muito sólidas. Foi uma escolha, e, na minha opinião, foi uma escolha correta. E custa caro, eu sei que custa caro, mas custa menos do que resgatar o sistema bancário quando ele quebra. Havia um estudo na época, aí eu estou dizendo nos anos 2000, de que o custo de resgate de um sistema bancário podia ser da ordem de 10% do PIB. E o Brasil tinha feito o resgate ali da ordem de 3% do PIB ao longo de 10 anos. Muito bem.
Dito tudo isso, o Brasil construiu esse arcabouço regulatório bastante rígido, e o mundo sempre faz. Depois de uma crise, você tem uma pressão enorme para aumentar a regulação. Passou a crise, há uma pressão enorme para diminuir a regulação. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Veja, a maior crise financeira que nós vimos no mundo foi em 2008, 2009. Foi uma crise que aconteceu por fora dos bancos, fora da regulação do Banco Central, da SEC, da OCC, de todos os órgãos regulatórios americanos. Depois que veio a crise, e ela custou trilhões de dólares para o mundo, aumentou-se a regulação, criou-se uma regulação no Congresso americano, e logo depois que ela foi aprovada, começou-se a diluí-la e a enfraquecê-la. Hoje, o sistema americano de crédito, desculpe, só para encerrar, ele acontece fora dos bancos, de maneira muito forte, com fundos de investimento, com instituições que não são bancárias, a gente chama isso de shadow banks. Em algum momento isso vai explodir lá. Aqui o que a gente está vendo é mais ou menos isso. Veja, Josias, em abril, o banco tinha 8 bilhões e meio em precatórios federais. Ele tinha, no total, 9 bilhões de reais em precatórios. Como é que uma instituição financeira toma 40 bilhões do público para investir em precatórios, que é algo que tem uma capacidade de recebimento que não está prevista no regulamento do Banco Central? Ele investiu em FDICs, investiu 10 bilhões de reais em FDICs. Eu acho que houve um problema aí, sim. Eu gostaria de entender. É algo que eu tenho tentado entender desde março, abril, que eu não consigo saber. O Banco Central precisa nos explicar. Então, essa parte do Banco Central é a responsabilidade. A Polícia Federal, trazendo um pouco mais de detalhes dessa operação, diz que a fraude envolve 12 bilhões de reais. Mais que 12 bilhões de reais, né? O próprio Andrei falou, o diretor da Polícia Federal, Andrei Passos, falou a respeito desse valor. E ela foca justamente em combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras e que integram o sistema financeiro nacional. Que é isso que o senhor está falando. Aí eu fico pensando, como é que pode vender, né, um título de crédito falso? Assim, a gente tem um erro grave no nosso sistema ou não? A priori, não. Não conseguir fazer isso hoje é muito difícil. Esse é o problema que levou a Polícia Federal a intervir. Se fosse uma situação normal, o Banco Central e a CVM estariam analisando e tentando resolver o problema. Agora, foi uma fraude, né? E contra a fraude só tem uma solução, que é a polícia, né? O sistema não prevê fraude. O sistema prevê, olha, nós precisamos de operações de crédito, ela tem um determinado nível de risco, o banco pode alocar um percentual do patrimônio dele nesse tipo de risco, o risco tem que ser avaliado permanentemente, tem que ser classificado em AAA, AA, tem toda uma classificação de risco. Se não for pago em 15 dias, tiver um atraso, você precisa provisionar, se for em 90 dias, você precisa provisionar, você vai constituindo provisões. Existem empresas que fazem auditoria desses créditos, tudo isso está previsto na lei. Tudo indica que o que aconteceu no Banco Master correu à beira da regulação e correu muito além da legislação. Então, é algo ilegal, é algo que vai ter que ser resolvido na polícia mesmo. Agora, Pedro, no banco privado, como esse Master, os negócios começam a terminar na mesa do controlador, né? E nós estamos vendo aqui onde dá um negócio que é feito dessa forma tão precária, né? Agora, nos bancos estaduais, ou o banco distrital, como é o caso do Banco de Brasília, que pertence ao governo do Distrito Federal, o início do fim de uma transação se dá ali na mesa do governador, na audiência com o governador. E o governador Ibanez Rocha, que é o que controla aqui, o que governa Brasília, ele se pronunciou muito pouco em relação a esse negócio. Agora, não há aqui, na origem, muita clareza quanto à inconveniência desse negócio
para o Banco de Brasília, estamos nós aqui a verificar que o Banco Central talvez devesse ter agido, neste caso, muito antes, né? Agora, imagina o Banco de Brasília, que neste ano aceitou pagar 2 bilhões de reais por um pedaço do Master e mantendo o controlador, o Daniel Vorcaro, dando as cartas como presidente do conselho do Conselho Administrativo do Novo Negócio. Não está aqui na cara também, Pedro, que houve um problema ali de análise financeira por parte do Banco de Brasília? O Banco de Brasília não sabia que estava comprando um mico? Você falou de controlador, eu lembrei uma anedota que aconteceu na minha vida. Eu trabalhava numa instituição nos anos 90 e estava sentado na mesa do banqueiro, conversando com ele sobre conjuntura. Entrou o diretor de crédito com uma pastinha, colocou para ele assinar. Ele olhou e falou: esse banco aqui, quem está assinando é fulano de tal? Era o dono do outro banco. Ele falou: ele está assinando. Ele devolveu a pasta. Então, eu não quero dar crédito para ele. Aí perguntar por quê? Porque quando o dono do banco assina uma promissória, é porque o banco está ruim das pernas. Quando é necessário que a estrutura política de um banco estatal tome decisões de crédito, começa a ficar muito esquisito o conteúdo da operação, né? Você falou muito bem. Por que o banco aceitou pagar 2 bilhões de reais no Banco Master por 49% do banco? Quem ia ficar com o controle do banco era o Vorcaro, sabendo que o banco tinha no seu ativo coisas tão despropositadas como precatórios, FDICs, investimentos no exterior, imóveis. Tinha 4 bilhões em um certificado de recebível imobiliário, que é algo que é absolutamente opaco, a gente não conhece. Havia alguma predisposição política, assim como havia uma predisposição política para obrigar a Caixa Econômica a investir ali 500 milhões de reais em letras financeiras, ou aconteceu isso na SEDAI, aconteceu isso no Rio Previdência. Evidentemente, alguma coisa aconteceu que não tem, que está muito além dos critérios econômicos e financeiros para que essas operações ocorressem. Foi algo muito opaco e, com certeza, foi isso que obrigou o Banco Central a correr com o processo de liquidação. Mais uma vez, o processo de liquidação é muito difícil de ser feito. Tomar essa decisão é muito difícil. Conta-se que o Pércio Arida estava de férias no Banco Central quando veio a liquidação do Banco Nacional e do Banco Econômico, e o presidente que ficou no lugar dele, que era o Chico Lopes, o decreto de liquidação, de intervenção nos dois bancos. Ficou esperando até o Pércio voltar, porque é um processo muito difícil. Ele é longo e ele é sujeito a muitas contestações judiciais. Então, eu acho que o Banco Central acabou se arrastando, mas chegou a hora de fazer, né? Pedro, uma última pergunta para ti, ainda falando um pouco sobre os desdobramentos do que a gente pode ver daqui em diante. Por conta da operação da Polícia Federal, por conta inclusive das ações do Banco Central, em tese, os bens dos controladores, dos donos do banco estão indisponíveis, estão congelados, digamos assim. Agora, o que a gente tem é que esse pessoal tem muito pouco no nome dele mesmo. Você vai pegar, eles acabam de transferindo bens para outras empresas e eles para fundos, e eles acabam tendo usufruto daquilo, mas não está diretamente numa teia de coisas que ele é dono de uma coisa, que é dono de outra coisa, que é dono de outra coisa. Como é que fica isso? Na hora que, no final da investigação, que descobri que havia mutreta, que havia safadeza, sacanagem, como, na verdade, tentar buscar os bens dessas pessoas para poder pagar se você tem essas teias intrincadas de propriedade, de uso? Olha, o Sakamoto, hoje a engenharia financeira do regulador é muito mais avançada do que era no passado, né? Então, dizer que hoje não consegue fazer nada não é verdade. Hoje consegue fazer muito mais do que conseguia fazer no passado. Inclusive, uma capacidade de buscar no exterior alguma coisa que esteja ligada a determinado
indivíduo que é procurado. Então, hoje, você tem uma capacidade, uma inteligência muito maior para conseguir isso. O problema é que a engenharia financeira do setor privado é muito mais avançada. Então, eu acho que há capacidade de recuperar alguma coisa, sim, mas, em compensação, a criatividade da engenharia financeira privada é muito elevada. Então, com certeza, vai ter muita coisa que vai ficar fora do escopo dessa liquidação. Assim como ficou no passado, tem banqueiros no passado que fugiram integralmente do seu patrimônio. Então, Tem essa coisa também, né? O que falar, quando prende um banqueiro, né? O pessoal, o banqueiro foi preso, mas o banqueiro foge, mas o banqueiro... acaba sendo muito caso também de série e novela. O mercado financeiro está reagindo como, hein, Pedro? Bolsa de valores em queda de 0,28%, dólar comercial em queda de 0,15%, cotado a R$ 5,32. Vai ter algum impacto forte hoje no mercado financeiro, essa operação? Não. Zero. Zero? Tá bom. Zero. Pronto. Zero. Então, pronto. Obrigada, viu? A bolsa no exterior está caindo mais. A bolsa no exterior está caindo mais, aqui está caindo menos. Então, é zero. É zero. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Obrigada, volte sempre. Obrigado pelo convite. Tchau para vocês. Obrigado.